E o Cai na Roda vem com mais uma edição. Nossa convidada especial de hoje é Sinara Menezes. Sinara é jornalista e já passou por diversos veículos, como a Folha, Veja, Carta Capital. Em 2012, criou seu blog Socialista Morena e, a partir daí, carreira solo belíssima e muito ativa na mídia progressista. Sinara, obrigada por ter topado essa conversa aqui com as mulheres do GGN. Nós vamos, nós vamos tirar de você hoje tudo que a gente puder sobre esse paizinho que a Eita. gente vive, mas que vai ser grande de novo. E você vai conversar com a Gabriela Lodge, Patrícia Faerma, Cíntia Alves e eu, Lourdes Nassif. E vou dar o recado dos nossos patrocinadores antes da gente partir para perguntas. Deem o joinha, não esqueçam de chamar os amigos para ver, partilhem o vídeo para que a gente se torne mais relevante na plataforma YouTube. Isso é importante para a gente que pratica o jornalismo livre e é importante para vocês para que possam ter mais canais de opção de se informar e se formar. Vamos que vamos. Sinara, é nós. Bom, boa tarde a todas, Lourdes, Gabriela, Cíntia, Patrícia, obrigada pelo convite. Foi um prazer para a gente. Eu vou começar, então. Sinara, eu sei que você transita por vários assuntos. O blog Socialista Morena é um blog que não fala só de política, fala de literatura, de arte. Você transita demais por todos esses assuntos com maestria. Mas o que não quer calar é a política. Qual a sua leitura? Qual a sua leitura das pesquisas hoje? Você acha que dá para dormir no ponto? Você acha que já está tudo conquistado e que a gente consegue tirar o país das mãos do Bolsonaro e entregar na mão do Lula para que tente fazer um puxadinho de novo para a gente poder viver? Ou você acha que ainda tem muita luta até as eleições? Olha, eu acho que ainda tem muita luta. Sabe, Lourdes, eu não sou uma grande entusiasta das pesquisas, sabe? Eu não sou uma pessoa que divulga a pesquisa. Inclusive, eu tenho política editorial no meu site de não comentar pesquisas. Por quê? Porque eu acho que as pesquisas, infelizmente, no Brasil, e acredito que vai acontecer muito nessa eleição, elas às vezes influenciam mais do que acertam. Então, assim, eu sempre sou muito cautelosa em relação às pesquisas. Eu acho que a gente tem muito trabalho pela frente. A gente tem que olhar, claro, as pesquisas são sempre positivas quando são positivas para a gente, né? Porque outro dia saiu uma pesquisa do instituto que eu nunca ouvi falar, um tal de GERP, que dava um número completamente diferente das outras. Então, eu me preocupo muito com o efeito das pesquisas. Eu vi que tentaram diminuir os dias da divulgação das pesquisas perto da eleição. Eu acho isso positivo, sabe? Isso acontece em vários países. Deixar uma semana ou mais antes das eleições, não se divulga pesquisa justamente para evitar essa indução ao voto que acontece às vezes com as pesquisas, né? A pessoa, meu candidato não vai bem, eu voto no que está mais melhor situado. E aí alguém me alertou para o problema de que, com o mundo que a gente vive hoje, isso pode ser até um tiro no pé, porque vai começar a circular fake news de pesquisa que não existe. Olha o mundo que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que é hora da gente pensar em botar a mão na massa, sabe? Ao invés da gente ficar comemorando pesquisa ou de salto alto. E sobre isso, você falou que meu site tem arte, cultura. Vou dizer uma coisa para vocês, que a política me persegue, não sou eu que persigo ela, tá? Porque eu já tentei me livrar da política várias vezes, e aí acaba que eu sou, por uma razão ou outra, puxada para a política de novo. Mas se dependesse de mim, hoje eu só estaria escrevendo mais sobre história, literatura, história do Brasil, muito mais do que assuntos cotidianos da política, sabe?
A ideia do site Socialista Morena sempre foi de uma coisa meio almanaque. Você lembra, né, Lourdes? As meninas são mais novas, não pegaram essa coisa do almanaque. Eu sou muito da cultura do almanaque. Quando eu era criança, os almanaques eram dados nas farmácias, gratuitamente. Meu pai tinha farmácia, eu distribuía. Olha aí. E aí os almanaques eram uma coisa de curiosidades, né, Lourdes? Tinha todo tipo de curiosidade, inclusive as fases da lua para os agricultores, eu me lembro muito bem. Então, eu sempre gostei dessa ideia da miscelânea, sabe? Do armazém de secos e molhados, no bom sentido, né? Milor falava que jornalismo é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Pois eu vejo o armazém de secos e molhados num bom sentido, um lugar onde você vai e você encontra de tudo, de comida, a roupa, tem tudo lá. Então, o site, eu espero que esse ano a gente consiga livrar o Brasil do Bolsonaro. Acho que o grande foco tem que ser esse. E, para mim, pessoalmente, eu quero livrar o Brasil do Bolsonaro para eu escrever cada vez menos sobre política. E seria um prazer parar de escrever sobre Bolsonaro, né? Nossa, meu Deus, eu queria nunca mais escrever esse nome na minha vida. Senara, aproveita que você está falando daí da sua trajetória no Socialista Morena, conta pra gente como foi trabalhar nos veículos da grande mídia, porque você passou por Folha, Veja, Estadão, enfim, e sempre se posicionou como uma pessoa de esquerda e teve problemas com isso, ou não? Como que foi? Porque o que a gente aprende na faculdade de jornalismo é que jornalista, quando quer ir para política, não pode mostrar qual é o seu time, qual é a sua, né, em que aspecto da política você acredita. E aí eu queria saber como que foi. Olha, Cíntia, a Lourdes sabe, né? Eu trabalhei, a maior parte da minha carreira foi na Folha e depois na Carta Capital. Quando eu trabalhava na Folha, assim como todos que trabalhavam na Folha, nós éramos, e acredito que continua sendo, impedidos de demonstrar qualquer preferência política. É contrário às normas da Folha você mostrar qualquer preferência política. Isso até pode te render demissão, né? Então, nos anos que eu trabalhei na Folha, eu simplesmente fazia meu trabalho, mas eu não mostrava. Acredito que todo mundo sabia como eu pensava, mas eu tentava não colocar isso nas matérias que eu fazia de nenhuma maneira, porque era muito mal visto pelo jornal, né? Era muito mal visto. Por outro lado, eu posso dizer para vocês que eu tive muita liberdade editorial na Folha. Nunca mexeram nas minhas matérias, sempre toparam muitas ideias, por mais amalucadas que eu tivesse, e eu publiquei no jornal. Então, assim, a minha queixa da Folha, não a Folha de hoje, né? Que a Folha ela tem guinado cada vez mais para a direita. É um jornal que eu realmente hoje não reconheço. Agora, recentemente, no aniversário da Folha, eu escrevi isso no meu Facebook e achei curioso, porque eles resolveram publicar na seção de cartas o meu comentário, que ia justamente nesse sentido, que eu não reconheço mais a Folha que eu trabalhei, acho que a Folha está indo cada vez mais para a direita. O UOL, a contratação da Cruzoé e do antagonista pelo UOL só corrobora o que a gente sente e vê nas folhas do jornal, né? Aquele manto de falsa pluralidade, que, na verdade, é uma direita não assumida, né? No armário. Eu tive mesmo problema. No Estadão, eu trabalhei pouco tempo, 2 vezes. Eu trabalhei a primeira vez no Estadão e não gostei. E aí eu resolvi trabalhar de novo no Estadão e não gostei. Então, assim, eu não gostei do Estadão. Eu achei um jornal velho, cabeça velha, não me interessava pelo que lia. Nunca combinei com o Estadão, e cada dia eu combino menos com o Estadão. O Estadão, para mim, não existe nada mais diferente de mim. Problema mesmo que eu tive na minha carreira foi em relação à Veja. Eu trabalhei 8 meses na Veja e eu tive uma experiência horrorosa na Veja, que eu nunca passei em nenhum desses veículos grandes que eu trabalhei, eu passei por isso. A Veja modifica os textos dos jornalistas completamente. A Veja coloca palavras entre aspas que você não apurou. É tudo o contrário do que você pode achar de jornalismo. Eu não tenho
o menor respeito pela Veja. E acabei que eu aceitei um convite para ir para a Veja e tal, e fiquei numa enrascada em São Paulo, né? Porque eu morava em São Paulo, morei 10 anos em São Paulo com meu filho mais velho, fui mãe solo praticamente, né? Ele tinha o pai dele, mas morava aqui em Brasília. Então eu fiquei lá sozinha com meu filho o tempo inteiro. Eu não tinha como me dar o luxo de mandar a Veja para aquele lugar que era a minha vontade, né? Imediata. Depois de uma semana eu já vi que não ia dar certo lá. Aí eu consegui ir tentando cavar uma vaga em outra revista da Abril para não ficar desempregada, já que eu estava lá, né? E aí acabei indo para a VIP, que é uma revista masculina, era, né? Não sei nem se existe ainda. Não existe mais, né, Lourdes? Era uma revista masculina, assim, com a pegada de humor e tal. Eu passei 3 anos felizes na VIP, escrevendo bobagem. Chegou uma hora que cansei, mas a minha experiência ruim no jornalismo, eu posso dizer para vocês que foi na Veja. E isso, que ano que foi a Veja? Porque já era uma prática que vinha desde sempre? Olha, quem dirigia a Veja na época era o Eurípides, que hoje dirige o Estadão. Quem dirigia a redação na época era o Mário Sabino, que hoje dirige o Antagonista. O principal parceiro do Mário Sabino nessa época era o seu atual parceiro, o Diogo Mainardi. Acredito que tenha sido a pior época da Veja de todos os tempos. Essas pessoas, elas são recompensadas, né, Lourdes? Elas são recompensadas, elas não ficam sem trabalho. Esse pessoal foi escorraçado da TV Cultura pelo mau trabalho que eles faziam naquele Manhattan Connection, né? Uma pessoa totalmente antiprofissional como o Diogo Mainardi foi escorraçado da TV Cultura e continua arranjando lugares que o empregam, né? Agora eles estão com espaço no portal, num dos principais portais do país. Eu fico realmente chocada, porque você espera do jornalismo que a honestidade seja recompensada, que a verdade seja recompensada, que pessoas que perseguem a verdade sejam recompensados. Agora, mentirosos como Diogo Mainardi, e Mário Sabino e Eurípides Alcântara, essas pessoas pelas quais eu não tenho nenhum respeito profissional, eu só lamento que essas pessoas sejam as recompensadas. Passa a impressão de que não pode declarar a sua posição política, mas tudo bem ser antipetista, porque... Exato. Não, é assim, eu nunca vi ninguém ser demitido da Folha por ser tucano, mas eu presenciei colegas serem demitidos da Folha acusados de serem petistas. Colecionamos histórias de colegas que foram demitidos por terem criticado o PSDB. Sinara, queria recuperar um pouquinho o tema da política. Você falando sobre a questão das pesquisas, eu achei muito interessante, porque essa análise que você tem de tentar evitar trabalhar ou trazer no blog ou nos seus artigos a questão das pesquisas, tem muita relação com diversos países que, inclusive, é proibida, né, a divulgação de pesquisas em determinado período da campanha eleitoral. E isso está associado, eles relacionam isso à questão da publicidade, né, da propaganda eleitoral. Mas eu acredito que também tem uma consequência inevitável com relação ao voto útil. E isso foi um tema trazido aqui no Cai na Roda, que a gente conversou com a Luciana Genro a última vez que ela esteve aqui no programa. E ela falou muito da importância de não votar no chamado voto útil, né? Ou seja, você votar em quem você realmente acredita, né? E como as pesquisas eleitorais, a gente sabe que influenciam, né, essas decisões de votos. Então, então eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você acredita ou não no voto útil, no cenário que a gente está hoje vivenciando, né? Com o atual presidente Jair Bolsonaro. E também queria já emendar no outro tema, que é relacionado a uma pesquisa eleitoral, mas ela guarda relação com outro aspecto, que foi a Quest, né, que foi divulgada essa semana, que ela trouxe uma possível, vamos trabalhar na hipótese, né, já que a gente não está garantindo aí que as pesquisas sejam realmente efetivas, etc.,
Mas trabalhando no campo da hipótese, ela atrela uma possível melhora da imagem de Bolsonaro à questão da pandemia. Ou seja, que os eleitores estão assim, menos preocupados hoje com a pandemia, né? Porque está tendo menos mortes. Então, isso está tendo uma possibilidade de impacto na melhora da imagem do presidente Jair Bolsonaro. E aí eu queria te perguntar sobre isso. Se você acha que a pandemia ela vai deixar de ser uma cobrança de eleitores que votaram em Bolsonaro e que podem votar de novo nele. Eu realmente não sei sobre que aspecto que a pandemia teria melhorado a avaliação do Bolsonaro, né? A não ser que as pessoas estejam levando apenas, ou o Instituto tenha levado apenas em consideração o aspecto de que ficar em casa demais foi um erro e tal, que parece que realmente tem uma parcela grande da população que acha, que concorda com o presidente nisso, mas assim, o desastre da gestão da pandemia, eu duvido um pouco que isso beneficie Bolsonaro de alguma maneira. Ou as pessoas devem estar vivendo em outro planeta, né? Vivendo em outro planeta, porque eu acho vivendo em Nárnia. Exato. Eu acho que o Bolsonaro poderia ganhar tranquilamente o troféu de pior presidente do mundo na pandemia. Do mundo, com certeza ele deve ser assim o top 1 dessa lista. Eu acho que por que eu tenho tanta restrição às pesquisas? Em alguns países que essas pesquisas feitas em outros países também erram. Mas em outros países, os institutos de pesquisa são ligados à universidade. Aqui no Brasil, eles são ligados a banco. Eu acho muito esquisito, porque quem mais ganha com pesquisa, com especulação de eleitoral? Não é esse pessoal que joga na Bolsa de Valores? Não é especulador da Bolsa que saiu, o Lula subiu, o dólar caiu, não sei o quê. Quem é que ganha com isso? Quem ganha com isso são essas pessoas que especulam na Bolsa de Valores. Aí elas patrocinam pesquisas, sabe? Eu acho estranho. Eu acho que eu confiaria mais nas pesquisas se elas estivessem ligadas às universidades públicas, por exemplo, né? Com estatísticos, com todo esse arcabouço acadêmico que eu não vejo, sinceramente, nas pesquisas. Tem no meu estado, a Bahia, exemplos muito ruins de pesquisas que erraram seguidamente contra o PT, sendo que elas eram patrocinadas pela TV do Antônio Carlos Magalhães. Então, assim, eu fico muito com o pé atrás, sabe? Sobre essa questão de limitar os dias, eu falei no começo, Patrícia, que eu sou a favor, mas também temo que surjam pesquisas inventadas, porque com o bolsonarismo isso é comum, né? Para você divulgar uma pesquisa em período eleitoral, ela tem que estar registrada. E se um candidato divulgar uma pesquisa falsa, ele corre o risco de ser cassado. Porém, ninguém nem sabe quem é que faz os disparos do WhatsApp dessa galera. Como é que iam conseguir punir uma pessoa que mandasse uma pesquisa falsa, né? Então, assim, eu não sei exatamente como que a gente poderia ter. O que eu sei é que precisa ter um prazo antes, resguardando a eleição dessa influência, né? Dessa influência. Acho que vale a pena votar útil no Lula. Acho que o Lula está trabalhando por isso, para juntar uma grande frente em torno dele e conseguir liquidar a fatura no primeiro turno, né? Mas temo pelas outras eleições para governador, onde eu acho que as pessoas têm todo o direito de fazer um voto ideológico no primeiro turno e no segundo turno apoiar o candidato que pelo gosto dela, tem mais chance, sabe? A Gabi que tá caindo. Vamos ver se a Gabi consegue fazer a pergunta. Você consegue, Gabi? Eu não sei, gente. Primeiro, queria pedir desculpa pela minha internet. Vocês estão me escutando bem? Então. Que bom. Bom, Sinara, eu queria te perguntar. Eu sei que, como você já falou, que
política te persegue, que você gostaria de falar de outros assuntos, e Socialista Morena aí contempla arte, cultura, feminismo. Eu queria te fazer uma pergunta sobre feminismo e sobre ser jornalista mulher e falar abertamente sobre feminismo. Assim como a Cíntia perguntou um pouquinho sobre falar sobre a esquerda nas grandes mídias, eu queria te perguntar sobre falar sobre feminismo, sobre se posicionar como uma mulher feminista, fazer matérias com cunho feminista, englobando marxismo, socialismo, enfim, falando sobre as várias vertentes do feminismo dentro do trabalho de ser jornalista. Como que você achou isso na sua carreira? Olha, Gabi, eu confesso a você que eu só parei para pensar nesses temas vamos dizer, acho que desde a eleição da Dilma, sabe? Era muito natural na nossa vida de jornalista, acho que Lourdes tem a mesma experiência que eu. Eu nunca nem questionei se um homem era melhor do que eu, qualquer coisa assim, sabe? Para mim era super natural eu conquistar os espaços que eu conquistei. E infelizmente, na verdade, porque a gente não se dava conta de, por exemplo, as diferenças salariais que existem entre os jornalistas. Né? Eu sei que muitos repórteres que estavam na mesma posição que eu na Folha ganhavam muito mais do que eu. E isso eu não sabia na época. Outra coisa que eu acho que vocês, mais jovens, estão sabendo lidar muito melhor do que a minha geração e a da Lourdes é a questão do assédio no trabalho. Assédio sexual no trabalho. Às vezes a gente era assediado sexualmente no trabalho e a gente não sabia nem que isso era assédio. Era uma coisa muito normalizada. Muito normalizada. O cara te chamar para jantar, passar a mão em você, massagem. Ai, gente, como eu tinha raiva desse negócio da massagem. Tinha um chefe que ficava pedindo para os jornalistas fazerem massagem nele. Imagina se eu vou fazer massagem. Mas eu não me recusava, tá? Eu me recusava a dar massagem nele, pegava as piores pautas. Eu não queria fazer massagem nele. Eu não gosto que encoste em mim, entendeu? Mas a gente sabia se desvencilhar das cantadas e dos assédios, mas a gente não tinha a consciência de que isso poderia render um processo judicial. Isso poderia. Então, hoje em dia, eles estão bem mais pianinho, porque eles sabem que isso a gente pode conseguir um testemunho e as coisas que você recebe por e-mail e entrar na justiça. Entendeu? Então, assim, se por um lado eu nunca me preocupei, sinceramente falando, com essa questão sei lá, de diferença entre gêneros, eu sempre me achei igual a todo mundo, então eu não parava para pensar nisso. O que eu vejo é que hoje, quando a gente fala de feminismo, a gente sempre continua essa história, é coisa chata, né? É chato, é feminazi, é não sei o quê, qualquer coisa que a gente fala, sempre tem esse tipo de comentário. Mas, enfim, eu acho que essas questões elas estão se impondo, sabe? Essas questões estão se impondo e a sociedade vai ter que engolir essas questões, porque elas estão se impondo de uma maneira forte. Ao mesmo tempo que continuam mulheres sendo mortas por companheiros e ex-companheiros, que é uma coisa que eu acompanho de perto, que eu fico chocada, sinceramente, gente, que em 2022, todo dia tenha notícias de mulheres sendo assassinadas, né? Eu fico impressionada. E aí a gente vai... Eu considero, Gabi, Patrícia e Cíntia, que eu tenho muito mais a aprender com a geração de vocês do que vocês aprenderem com a minha geração. Concordo. Não é verdade, Lourdes? A gente era muito inocente nesse aspecto, né? Nossa! Eu me lembro eu desisti. Eu, quando cheguei em Brasília a primeira vez, em 89, eu tinha 22 anos. E aí eu falava assim, mas como é que eu consigo as notícias? As pessoas diziam, você tem que ter fontes. Como é que eu consigo as fontes? Você tem que sair para jantar, almoçar com as fontes. Olha a roubada, né? A roubada. Eu tinha 22 anos. Obviamente que os caras iam cair matando em cima de mim, né? E eu fui jantar com um cara do governo Collor, imagina. Eu fui jantar com um cara do governo Collor. A primeira coisa que ele fez foi botar a mão na minha perna.
Aí eu peguei a mão dele e tirei a mão dele da minha perna. E ele botou de novo e eu tirei de novo, e aí ele parou. Mas veja só, depois disso, isso me causou um trauma tão grande que eu não quis mais ser jornalista de política no Congresso, hard news, né? Eu não quis mais. Porque eu realmente não sabia como lidar com isso. Eu sabia que eu via as minhas colegas lidando melhor com isso do que eu. E aí eu acabei desistindo de ser repórter política hard news. Foi até bom, porque realmente eu não gosto muito e nem leio muito hard news. Mas como eu era nova e ainda estava decidindo que caminho eu ia trilhar, infelizmente esse lado foi muito decisivo. Teve outra história também muito decisiva nesse período, que também envolve isso, que eu fui no Congresso e falaram assim: Sinara, tem uns parlamentares que andam armados no Congresso. E aí eu falei: armados? Depois disso até eles começaram a colocar detector de metais na entrada do Congresso, sabe? Mas eles de fato iam com a pistola. Imagina como que era o negócio. Eles iam com a pistola dentro do Congresso. Ele falou: Sinara, tem uns caras que andam armados e a gente quer que você faça uma matéria sobre isso. E um deles era o Roberto Jefferson. E eu, muito inocente, né, foca de tudo, virei para ele e perguntei assim: deputado, é verdade que o senhor anda armado? Na lata. E aí ele virou e falou assim: é verdade, eu ando armado. A minha arma é essa aqui, ó. Ele mostrou a língua para mim, cara. Ele mostrou a língua para mim. Aquele homem nojento mostrou a língua para mim. Então, assim, eu falei: não vai dar certo para mim. Eu não tenho jogo de cintura para conviver com essa bandidagem. Não tenho. Acredito que quem cobre Congresso, até hoje lá, tem mais jogo de cintura, sei lá. Eu não tive. Isso foi realmente um divisor de águas. Por isso que eu digo para vocês que eu tenho muito mais, não é da boca para fora, aprender com a geração de vocês que sabe muito bem o que é assédio, do que vocês têm a aprender comigo. Sinara, a gente se sente honrada de escutar isso, mas a gente só está aqui, né, também pelo caminho percorrido pelas mulheres antes da gente, né? Então é lógico que a gente que aprende de vocês muito mais, eu acho, do que vocês aprenderiam da gente. Agora, só para pontuar também, acho que a Cíntia deve ter pensado a mesma coisa que eu, no nosso começo de carreira também a gente viveu diversas situações de assédio, né? Fontes, principalmente juízes, né? Pedindo o número de celular, pedindo para marcar encontros com janta, né? Eu já cheguei à situação de uma vez com uma fonte, ele falar para mim que entendeu, que ao me ver ele entendeu por que eu trabalhava com o Luiz Nassif, ou seja, que eu não tinha, ou seja, como se eu não tivesse essa capacidade e só pela minha aparência que eu estaria conseguindo esse posto, no caso, né? Mas enfim, são coisas que a gente tem que realmente combater diariamente. Tinha umas coisas engraçadas, viu? Eu vou contar aqui uma história engraçada para você, que não chegava nem a ser um assédio, era assim, tipo um galanteio, que era engraçado. Eu lembro que uma vez eu estava no Jornal de Brasília, que eu também trabalhei, sempre citam os grandes, mas não citam os pequenos, que eu comecei nos pequenos e gosto deles. Jornal de Brasília, aqui em Brasília, e no Jornal da Bahia, em Salvador, foi o meu primeiro trabalho em jornal. Eu fui cobrir uma feira, como é que chama, Lourdes? Aquelas feiras agropecuárias, sabe? Aquelas coisas, feira de vaquejada e tal. Cheguei lá, o cara virou para mim e falou assim: nossa, vou te mandar 50 litros de leite. Eu falei para ele assim: mas o que eu vou fazer com esse leite todo? Mande não. Então, assim, eu acho que a gente também, por outro lado, sabia rir mais da cara dos caras. Eles conseguem ser muito ridículos, né? O que eu ia fazer com aquele leite todo que ele queria mandar para mim? Talvez hoje eles são conscientes de que eles são mais ridículos, né? Totalmente ridículo.
Não, eu ia comentar que talvez a nossa geração, a nossa, assim, falo por mim, eu também demorei um pouco para entender o que era assédio e o que era competição na carreira, por exemplo. Porque você sabe, você que está cobrindo política, por exemplo, eu ia muito para a Câmara de Vereadores, essas coisas. Foquinha, né? E aí você é um ambiente cheio de homens, políticos, vereadores ali, enfim, assessores, e você, mulher, do lado de vários repórteres que também são homens, e você vê eles tendo uma relação de brother, assim, consegue informação muito mais fácil, e quando você pede informação, vem isso que a Patrícia falou, né? Ah, vamos marcar um jantar, vamos marcar um Ai, café. saco isso, Vamos né? marcar duas ali na minha sala. Ai, para você eu falo tudo o que você quiser, pergunto o que você quiser, querida. Então, demorou para entender que isso aí era assédio de fato, não, eu tenho que lidar com isso. Eu não tenho que lidar com isso. Eles tinham que ter consciência. Eu acho que talvez seja a pior parte da profissão. Não são só as mulheres que sofrem assédio moral, né? Nossa profissão é campeã de assédio moral. No passado, não sei como é que está hoje nas redações, mas tinham muitos chefes histéricos, muitos chefes, eu me refiro aos homens, muitos chefes histéricos que davam muitos gritos e jogavam coisas nas pessoas, né? Tem um aqui em Brasília que tinha a fama de jogar até máquina de escrever, assim. E as pessoas não sabiam que isso era assédio, mas felizmente hoje as pessoas sabem, né? Eu sempre me recusei a trabalhar sob gritos, sabe? Aconteceu comigo e eu falei assim, sob gritos eu não trabalho. Quiser falar comigo, você fala normal. Agora, gritar não vai rolar comigo. Então, assim, eu acho que a gente também tem que estabelecer desde logo as nossas regras, sabe? Eu até pensei outro dia em fazer um manual, está até aqui nos rascunhos do meu site, um pequeno guia para o trabalhador assalariado, sabe? Tem coisas que a gente não pode abrir mão. A gente não pode nunca baixar os olhos para empregador nenhum. A gente tem que olhar no olho dele. No olho dele. A gente só deve tratar de senhor e senhora se a pessoa for realmente mais velha ou exigir isso, mas fora isso é você. É você, não vem com essa, não. A questão do uniforme, que eu acho que é uma coisa que maltrata muito as trabalhadoras domésticas e muitas delas, às vezes, nem se dão conta, né? Que é uma coisa que não faz nenhum sentido a não ser diferenciar o patrão da empregada. Né? Então, eu acho que a gente precisava empoderar mais o trabalhador assalariado para ele exigir coisas, né? Exigir coisas. Por exemplo, não trabalho com uniforme. Eu já fiz isso, queriam me botar terninho. Eu nunca usei terninho. O meu estilo sempre foi esse, continua sendo esse. E eu falei assim, eu sou muito velha para mudar meu estilo de vestir agora, não vou mudar. Entendeu? Quando eu estava começando, o primeiro conselho que eu recebi foi: vista-se melhor, para eles te levarem a sério. Eu era riponga. Então, não vão te levar a sério se você não for vestida de uma forma mais apropriada. Foi o primeiro conselho que eu recebi. Eu falei, nem viram como eu escrevo, já estão definindo como eu me porto. É ridículo, assim, não é, Lourdes? Capital erótico. É o capital erótico. Agora, deixa eu aproveitar esse gancho que a gente estava falando de feminismo e entrou nessa esfera do trabalhador, também lembra outras pautas de racismo, enfim. Me lembrou da primeira entrevista do Lula para os blogueiros esse ano, a primeira coletiva de imprensa dele foi para a mídia independente. E aí aqui nos chamou a atenção no GG internamente, como vocês podem ver, só tem mulher na redação, com exceção do Nassif, o fato do Lula não ter se comprometido com colocar um primeiro escalão no governo, né, um ministério pareado ali, metade mulheres e metade homens. Quando ele foi perguntado sobre isso, ele não tocou nesse assunto e, aliás, ele não se comprometeu com isso e, enfim, mudou um pouco de assunto. Passou a impressão de que a campanha do PT esse ano não vai entrar nessa dividida do que setores da esquerda estão chamando das pautas minoritárias, né? Falar de feminismo, racismo, como se fosse algo minoritário. Queria saber da sua opinião, Sinara, se você, como que você viu, né, essa reação do Lula? Então, realmente não está dentro da campanha, aparentemente, fala sobre isso, mas, enfim, como você viu e qual você acha que deveria, então, ser o tom da campanha esse ano, considerando que a gente tem um grande desafio aí, que é tirar o Bolsonaro, né? Olha, eu, sexta-feira passada, entrevistei o Bruno Torturra, que é um jornalista muito inteligente, um dos criadores do Mídia Ninja, e o Bruno concordou totalmente com essa estratégia do Lula e me convenceu, eu que sou uma pessoa super defensora
das questões do chamado identitarismo, tá? Mas são duas partes que eu quero te dar essa resposta. Acho que ele tem razão em delimitar um escopo para o que o Lula, como candidato a presidente, fala. Certo? Então ele falou assim: essa questão do aborto, por que o Lula tem que falar sobre o aborto, que se quem decide é o Congresso? Deixa o seu deputado falar sobre o aborto, deixa o senador. Então, assim, para não cair na guerra cultural, que é o que o bolsonarismo quer. Que o ideal para o Lula seria ele ficar falando sobre custo de vida, né, sobre a desigualdade, o campo em que ele domina e que é onde estão as maiores fragilidades do Bolsonaro, o preço da gasolina, o preço do gás. Né? Curioso, porque em 2018 eu bati muito nessa história do gás e eles aparentemente não deram a mínima e agora eles descobriram que isso é importante. Mas o outro aspecto que eu acho que a esquerda está muito equivocada é em uma parte da esquerda que diz que é antidentitária. Antidentitária. Eu acho isso de uma burrice horrorosa, porque a gente precisa de muita gente no Congresso. E eu acho que os chamados identitários já deram provas de que eles são muito bons de voto para o legislativo. Hoje, nessa eleição de 2020, muitos dos campeões de votos para as câmaras de vereadores eram do chamado campo identitário. Então, a gente tem uma oportunidade de encher o Congresso de mulheres negras, LGBTs, e a gente vai jogar essa perspectiva fora, porque algumas pessoas dizem: o identitarismo? Eu acho um erro. Eu acho que existe um potencial muito grande nesse campo para a gente conquistar no legislativo, e acho que a esquerda ainda não se deu conta, e a direita pode sequestrar essas pessoas para o lado delas. Então, assim, a gente tem que ser muito esperto nessa estratégia, sabe? Eu concordo que a gente deve jogar alguns dos temas que o Bolsonaro adoraria discutir com o Lula para o legislativo. Mas eu acho que a gente não pode subestimar a força das lutas dos negros, dos LGBTs, sabe? Porque isso nos favorece, ao contrário do que uma parte da esquerda pensa. Você vê, né? Eu sempre cito o exemplo dos Estados Unidos. Vocês viram o que aconteceu nos Estados Unidos? Os Estados Unidos, eles elegeram para o parlamento índios. Nunca tinha acontecido na história dos Estados Unidos eles elegerem indígenas. Eles elegeram muçulmanas, mulheres muçulmanas. Isso nunca tinha acontecido nos Estados Unidos. Então, é uma tendência que existe no mundo hoje para o campo legislativo, para o legislativo, que essas pessoas que têm representatividade na sociedade, porque eu me sinto representada por uma mulher no parlamento, assim como um LGBT se sente representado por um LGBT no parlamento. Não faz sentido que a gente continue a ter um congresso, como até há pouco tempo atrás, onde o Jean era o único gay lá dentro assumido, né? Que deve ter muitos, o único gay assumido para bater de cara com esse idiota que se tornou presidente. Menos mal que o Jean deu aquele cuspe que veio do futuro no Bolsonaro, né? Porque é tão cedo, ninguém vai conseguir cuspir nesse homem. Que bom que o Jean cuspiu. Sinara, achei legal isso aí que você falou da questão que seria uma estratégia de campanha, né? Mas aí desenvolvendo um pouquinho mais esse assunto, né? Se é uma estratégia de campanha eleitoral, quando for eleito, se for eleito, e a gente torce para que seja eleito Lula, no governo dele, ele adotaria uma postura diferente? Ou seja, ele adotaria mais essas bandeiras de representatividade, né? Porque também tem uma crítica aí da questão do nome identitarismo, que as pessoas, muita gente fala que não é identitarismo, é representatividade, né? Que representa, né? Representa as mulheres, representa o movimento negro, etc. Mas você acha que no governo seria um pouco diferente essa bandeira, mais assim, apoiando, né? Enfim, essa representatividade toda?
eu acho que eu acho que o Lula é naturalmente simpático a essas causas. Não, tem uma linha ali no negócio da Gabriela que tá, vocês estão vendo? Tem um fantasminha ali na sua câmera. Uma faixa de sol, né? Aonde que tem sol aqui em São Paulo, menina? Aqui é um tem negocinho nada. no canto da câmera que estava aparecendo um duendezinho. Eu estou viajando nos duendes essa semana. Onde que eu estava mesmo? Sobre o Que o governo Lula é Lula. simpático a essas pautas. Naturalmente, ele é um cara que evoluiu muito. Eu vejo que tem umas pessoas de esquerda ressuscitando os comentários dele da década de 80. Não é como se a pessoa ficasse parada no tempo. O Lula evoluiu muito em relação ao respeito à geração dele, né? Geração dele em relação ao respeito aos LGBTs, às mulheres. Eu acho que ele evoluiu muito bem. Não acredito que vão partir dele essas propostas num primeiro momento, porque a gente precisa, consertar o Brasil primeiro. Mas acho que vão vir do Congresso algumas iniciativas nesse sentido. E para isso a gente precisa justamente eleger essas pessoas, né? Acho que eu não tenho uma expectativa muito alta em relação ao governo do Lula ser super de esquerda, o próximo governo. Eu não tenho, sinceramente. Eu acho que ele vai ser realmente de centro-esquerda e talvez seja isso que o Brasil precise nesse momento, né? Eu tenho dito que esse momento é muito similar à retomada da democracia, né? Aquela transição pós-ditadura. O próprio Lula tem falado isso, dizendo que o papel dele é muito similar ao do Tancredo naquele período. Então, assim, o governo dele vai ser um governo de recolocar o Brasil nos trilhos da democracia, porque o Brasil descarrilou dos trilhos da democracia. Então, assim, o principal objetivo do Lula vai ser resgatar essas instituições, colocar, sabe? Eu não sei se a Lourdes concorda comigo, eu não sei nem se o Lula vai querer reeleição, sabe? Eu acho que não. Eu acho que não também. Eu acho que é um primeiro passo para colocar as coisas nos trilhos, como você disse, de novo, e partir para um. Vamos começar do zero, já que é começar do zero, começa com ele e a partir daí. É tipo salvar a gente, né? Salvar a gente, o pobrezinho. Às vezes eu tenho pena do Lula de ser colocado nesse sacrifício, viu? Porque era para ele estar como um magistrado, olhando o Brasil, sabe? Era para ele estar na ONU. Mas ele vai ter que fazer esse sacrifício aí de novo para tirar o Brasil dessa enrascada. E ele ainda vai ter que dar contribuição aí para as tratativas mundiais de paz, que nem ele fez no governo dele. Ou seja, estão exigindo muito dele. Eu queria pedir para a Gabi fazer uma pergunta. Você travou, Gabi? Tem na hora que a Gabi travou, mas aí eu tenho as perguntas aqui. Você tem as perguntas? Eu tenho, eu já vou encaixar uma de um. Não, a Gabi voltou. Ela voltou? Então vai, Gabi. Gabi, faz a pergunta dos nossos telenautas. Travou. Travou. Gente, vocês estão. Eu estou travada? Não. Tá, não, pode ir. Agora voltou. A internet está um pouco difícil aqui. Mas a gente separou algumas perguntas que nossos internautas que acompanham a gente mandaram para a Sinara quando a gente divulgou que ela ia ser a próxima entrevistada do Cai na Roda. E a gente separou algumas aqui para eu fazer. Esse aqui é do Aguivan Matos. Ele perguntou: Sinara, como você avalia as alianças feitas pelo PT nos governos anteriores e a possível chapa Lula-Alckmin? Eu, desde 2013, que eu me posicionei contra a repetição da aliança com o PMDB. Eu acho que ali o PT deveria ter rompido com o PMDB, serviu no primeiro momento, mas ficou comprovado que esse negócio não ia dar certo e, de fato, não deu certo, né? Acho que os fundamentalistas religiosos do PT nunca deveria ter se aproximado deles. Esses caras sempre foram nossos inimigos e nunca poderíamos estar do mesmo lado que eles. Me refiro
Feliciano, Edir Macedo, estiveram do nosso lado, estiveram. Eu lamento muito, porque tanto o PT quanto o PSDB deviam ter tratado esses caras desde o começo como inimigos, inimigos da democracia, exploradores da fé alheia, gente que ganha dinheiro explorando o povo pobre, sabe? Essas alianças eu sou super crítica, muito mais do que aquelas que acabam sendo construídas no Congresso que temos para governar, tá? Sobre o Alckmin, olha, eu sempre brinco aqui nas lives, as pessoas dizem, mas se não era o Alckmin, cara, eu estou desesperada. Se o Alckmin for ajudar a tirar o Brasil do Bolsonaro, eu topo. É um ônus muito pequeno para a gente se livrar do Bolsonaro. Eu não acho que seja um ônus alto o Alckmin ser vice. Sinceramente, não vejo. Né? O Temer era muito pior. Temer era muito pior e a gente votou na Dilma com o Temer, né? O Temer fez depois o que fez. Então, lidando com o Lula, e lidando com o Lula, que é quem é, a gente pode ter, no final de um governo, o Alckmin se filiando ao PT e se declarando anti-neoliberal. É verdade. E, assim, eu até dou um benefício para ele de que ele pode ter evoluído um pouco. Né? Outro dia eu falei numa live, será que ele não evoluiu um pouco para a esquerda? Aí alguém falou, não, ele está evoluindo para o centro. Ele saiu da direitona e foi para o centro. Eu tendo a simpatizar com pessoas da política que saem e fazem outras coisas, né? O Alckmin ficou fazendo acupuntura aí na televisão e eu gostei, achei simpático isso. Não, e com o Brasil de Bolsonaro deu até saudade do Alckmin governador, porque aí o parâmetro virou outra coisa, né? A régua virou outra. Os nossos critérios estão baixíssimos. Gente, a que ponto chegamos? Mas a gente recupera alguma coisa, a gente recupera. É o desespero, é desespero. Eu brinco que eu já estou chamando o Alckmin de GG. GG era Getúlio. Estou íntima de Geraldo. Manda mais uma, Gabi. Gabi, tem mais uma? Aqui, o pessoal fica bravo se não responder tudo, hein? Tem várias. Eu vou pegar agora uma do Instagram. O Abu Jama, ele mandou assim, as mulheres farão diferença nessas eleições para 2023? Sim, é justamente isso que a gente estava falando há pouco, né? A questão da representatividade. Acredito que a gente tem uma oportunidade muito grande de aumentar muito o número de mulheres, aumentar muito o número de pessoas negras, aumentar muito o número de LGBTs no Congresso agora. Eu acho que eles... olha só para dar um exemplo para vocês. Belo Horizonte, campeã de votos, Duda Salabert, LGBT. São Paulo, campeã de votos, Câmara de Vereadores também, Érica Hilton, LGBT. Sergipe, Aracaju, campeã de voto, é a Linda, LGBT. Então, assim, eles são bons de voto. São bons de voto. Então, assim, não subestime a força desses movimentos. Sabe por quê? Não foram os partidos que inventaram isso. É o contrário, a sociedade que passou a exigir dos partidos que olhasse para isso. Então, acho que tende a crescer, sim. Acho que as mulheres vão surpreender aí nessa eleição, com fé, né? Que também a gente nunca pode acreditar muito. As mulheres certas. Pois é. Não basta ser mulher. Tem que estar do lado certo da força. Nossa, quando veio esse congresso novo, que de fato vieram muitas mulheres negras, né? Umas novas caras. Acho que foi 3 vezes o número de mulheres progressistas que aumentou. Eu fiz matéria na época no site e incluí a Tabata Amaral. Eu sei que a Tabata, eu acho um pouco ruim que criticam tudo na Tabata e exigem muito da Tabata que não exigem de outros caras. Tá? Então, assim, eu estou sempre meio não participando dessas críticas e esses ataques todos à Tabata. Poxa, mas na semana passada, 2 semanas atrás, a Tabata foi num encontro com empresários e se comportou de uma maneira tão capacho do capital, tão capacho. Ela conseguiu... Nem o namorado dela concordava com as coisas que ela estava falando.
para vocês terem uma ideia, que é do PSB, o João Campos. Cara, que coisa horrível. Nossa, eu fiquei chocada. Defendendo a reforma da Previdência na qual ela votou a favor. Aí o cara lá, aquele que foi acusado pela Luísa Brunet de espancá-la, dizendo: parabéns, deputada, você nos representa. Olha que coisa horrível para uma mulher jovem ouvir daquele empresário acusado de espancamento de mulher que ela representa ele. Nossa, eu realmente, a Tabata, eu dei vontade de arrancar ela daquela matéria. Deu vontade. Eu estava refletindo sobre esse casal, sabia? Porque, se eu não estou com a informação errada, eu entendi que o João Campos é a favor da federação com o PT. Ele até tinha participado de um evento, falou que ele queria que o PSB fosse o primeiro partido a anunciar apoio oficial, todo mundo junto, e a Tabata foi lá e falou: não, São Paulo, PSB São Paulo inteira é contra. Vem a turma do Márcio França, enfim, ela quer ser candidata, mas, enfim, deve estar não estou aqui exigindo que ela pense igual o namorado, né? Pelo contrário, é positivo que ela pense de forma independente, até do namorado, mas aquela bajulação que ela fez com os empresários é que me incomodou, sabe? Eu acho que ela não se deu conta, como pessoa periférica que ela não se deu conta de que ela era uma ovelhinha bajulando os lobos. Gabi travou? Não, ela está em câmera lenta. Consegue, Gabi, fazer mais uma? Consigo fazer mais uma. Aqui tem uma pergunta da Suami Rocha. Ela falou assim: Sina, primeiro quero te parabenizar por ser essa criatura do bem e dizer que admiro muito sua inteligência e caráter. Queria te perguntar se você concorda comigo que o nosso problema maior, o do Brasil, são os analfabetos políticos que são empurrados e influenciados para isso, ficando nesse infinito ciclo de ignorância, nos empurrando para todas essas encalacradas como essas de 3 anos para cá. Não, para mim o pior do Brasil é a mídia manipuladora das pessoas. E eles continuam. Né? Um jornal, e mentindo, né? Mentindo. Qual a moral que um grande jornal tem para cobrar do bolsonarismo fake news? Se eles mentem. Né? Porque um jornal como o Estadão, todo domingo, dizer que o Lula é igual ao Bolsonaro é mentir. Isso é uma mentira. Isso é uma fake news. Né? Comparar o Lula ao Bolsonaro é uma fake news. Dizer que o Lula é uma ameaça à democracia brasileira é uma fake news. Então, eles estão, para mim, no mesmo nível que o Alan dos Santos. E são eles que causam essa lavagem cerebral na cabeça das pessoas que têm menos conhecimento de política. Muito embora exista preconceito de origem e de classe em relação às pessoas que não entendem, que supostamente não entendem de política, dizendo que elas são, por exemplo, nordestinas. E a gente tem visto todos esses anos que tem sido o contrário. Se há um povo que sabe votar no Brasil, é o nordestino. É o contrário. Mesmo com todo o massacre contra o Lula, nunca arredou pé do Lula. Enquanto todo o Brasil era enganado e a cabeça deles era feita, o nordestino não arredou pé. O povo pobre não arredou pé. Tanto é que, nas pesquisas, né, o que se mostra, o que aparece é que as faixas onde o Lula é melhor situado são as faixas onde estão as pessoas mais pobres e onde estão os nordestinos, enquanto o Bolsonaro é bem situado nas camadas superiores da sociedade, entre os mais ricos, entre os mais estudados. Então, assim... E engraçado essas pessoas serem as que mais são manipuladas pela mídia, né? Curioso isso. Quem manipula quem? Não sei exatamente. Mas eu acho a postura dos jornais, da grande imprensa, muito mentirosa, muito falsa, né? E muito nefasta para o Brasil. Eu fico muito chocada quando eu vejo assim, né? Por isso que eu falo sobre a questão identitária, por exemplo. A Folha, outro dia, deu uma matéria de um cara lá da Bahia, inclusive, dizendo que existe racismo reverso e que
e que as pessoas brancas estavam sofrendo com racismo. Cara, sinceramente, como é que um jornal publica um lixo desses? Porque sob nenhum ponto de vista, isso é verdadeiro. Quando que branco está sofrendo racismo de preto no Brasil? O Brasil é um país onde as mulheres negras são as que são mais alvo do desemprego, onde jovens negros são mortos pela polícia sem nenhuma razão. Aí você vem falar que branco sofre racismo de preto e isso é publicado no jornal? Eu teria vergonha, sabe, de publicar uma coisa dessas. Então, assim, eu acho que, infelizmente, desde a ditadura, o campo progressista, em termos jornalísticos, não conseguiu se ressituar. Não conseguiu. Né? Todos os jornais que eram contra o golpe acabaram, todos os grandes jornais cooperativos e sindicatos acabaram, e a gente ficou, durante anos, com essa imprensa aí, enganando as pessoas, fingindo que eles eram progressistas. Né? Por exemplo, a Folha, na época da campanha das diretas já, que eles aderiram. Eles aderiram porque eles queriam mesmo as diretas ou porque eles queriam conquistar uma fatia de mercado? Hoje eu tenho dúvida, né? Porque todo mundo da minha geração se apaixonou pela Folha ali. A gente foi enganado. A Folha é um jornal conservador. É um jornal conservador. E, no entanto, ficou posando como se fosse progressista e aderindo à campanha das diretas em 84. Então, assim, em todos os países do mundo tem imprensa forte de todo o espectro político, né? Tem conservador. Na Espanha, vamos pegar a Espanha, que é um país que eu morei e conheço. A Espanha tem o ABC, que é monarquista, tem o El País, que é um ótimo jornal, mas é PSOE, foi criado ali pelo PSOE, que é o partido que está no poder atualmente. Tem o El Mundo, que mais para o PP, e tem o Público, que é um jornal progressista. Isso é uma imprensa plural. Né? Isso é uma imprensa plural. Um jornal se dizer plural é uma enganação. Não existe jornal plural. O jornal segue a ideia dos seus donos. O que existe é uma imprensa plural, e, infelizmente, no Brasil, nós não temos uma imprensa plural. Foi. Nesse episódio ainda, depois a Folha veio se manifestar falando que, na verdade, ela estava dando, na verdade, a pluralidade para dar espaços, e aí eles deram espaço para artigos contrários também, mas aí falaram, a gente dá pluralidade. Já tinha feito. Deve ter um componente também de querer provocar disputa na rede social, de gerar polêmica para o pessoal ir atrás. Não é aquela coisa, falem bem ou falem mal, mas falando já dá engajamento? Eu acho que vai além disso. Eu acho que, além do engajamento, ainda tem... não é a primeira vez que há esses ataques ao chamado identitarismo na mídia, porque eles perceberam a força desse movimento. E eles estão combatendo. Eles estão combatendo excessos, né? No próprio artigo do diretor de redação da Folha sobre esse caso do Risério, ele fala os excessos do identitarismo. Por que excessos? Quem diz que é excesso? Ele, o homem branco, cis, para ele é um excesso? Homem no poder incomoda, né? Mulher no poder incomoda. O homem Negros no poder. O homem se incomoda com a mulher no poder. Negros no poder incomodam, né? Então, mexe com as bases estruturantes do nosso país. Cutucam feridas, né? Cutucam feridas, né? A gente não quer... Acho que tem gente que não quer ouvir. Tem gente que tem muita dificuldade em reconhecer os próprios privilégios. Esse é um ponto, né? Você tem muita dificuldade. Por que custa você dizer assim, poxa, eu sou uma pessoa privilegiada? Reconhece, pô. Não, aí fica assim, os negros querem conquistar privilégios. Fala ele do alto do seu privilégio. É muito louco isso. Tem mais uma aí, Gabi? A gente tem mais uma aqui do Instagram, falando literalmente isso que a gente está discutindo agora, sobre mulheres na gestão, que é do Carlos Mucuri, que ele perguntou: no Chile, as mulheres são a maioria na gestão do Estado.
Você acha que os homens estão preparados para isso no Brasil? Ai, gente, olha, eu sou suspeita para falar, porque eu sinto tanta raiva. Eu sinto tanta raiva de lembrar que a Dilma botou 10 mulheres no seu governo quando ela foi eleita. Eu sinto tanta raiva de saber que nós tivemos uma mulher, a primeira mulher presidenta da República, e, no entanto, a imprensa saudou a primeira vice-presidenta mulher dos Estados Unidos e não a presidenta mulher brasileira. A gente já teve tudo isso. Sinto muito dizer, mas a gente já teve tudo isso. Aí, quando o Temer assumiu, apoiado por essa grande imprensa, né? Grande imprensa, a primeira coisa que ele fez foi botar um ministério só de homens, todo de homens. Era exatamente o contrário. A primeira coisa que o Temer fez foi colocar aquela mulher dele lá, coitadinha, eu tenho pena dela, sinceramente, como a mulher no papel para o qual ela foi criada. Primeira dama. Mulher presidente, não. Primeira dama pode. Então, eu acho que a gente... Acho bacana que o Boric fez no Chile, mas nós já tivemos tudo isso. E não valorizamos. Não demos valor. Demos um chute na bunda de quem fez isso. Falando em Boric, eu estou vendo que o Allende está atrás de você aí, né, Natália? Quadrinho. E para ser bairrista é a cara do Miro. Altamiro. Todo mundo enxerga do Barão. Já enxergaram até o Moro nessa pobre foto desse pobre Allende aí. Ai, o Miro... É uma capa de um jornalzinho que tem no Chile, muito legal, chama The Clinic. Eles fazem um jornalismo muito interessante, porque é humor e jornalismo misturados, sabe? Bem bacana, de papel. Tinha uma tiragem, não sei como é que está hoje, mas tinha uma tiragem fenomenal para um jornal semanal, né? De esquerda, assim, progressista. Acho que era 700 mil exemplares, uma coisa de louco. Assim. Patrícia te dá notícia, ela veio de lá. Eles estão ainda presentes, eles estão vivos ainda, o The Clinic, mas a tiragem diminuiu bastante, caiu bastante, eles estavam passando por uma crise aí bem forte. Eles abriram um bar com esse nome. Isso. Eles também foram acusados de ir um pouquinho para o centro-esquerda, e aí teve coisa, né? Disputa aí de esquerdas, né? Entre as esquerdas, não é tão esquerda assim. Eu fui para Santiago quando a Bachelet foi eleita, e na capa do The Clinic, era uma capa hilária, que era de Semana Santa, sabe? E aí eles botavam assim, a primeira Semana Santa sem ovos. Muito engraçado. Adoro esse humor fino. É que nem o nosso Meia Hora do Rio agora. Primeira Semana Santa sem ovos. Meninas, chegamos no nosso tempo de programa, infelizmente, porque está muito boa a prosa, muito boa. Saudade, Lourdes. A gente saudade, precisamos ter chance de novo de comemorar. É verdade, encontrar, né? Vamos ver se esse ano rolam os encontros aí dos blogueiros, dos jornalistas independentes, ia ser bem mais legal. O Barão está sem sede, vamos ver se o Miro e o Sidoli conseguem armar alguma coisa. É isso. Então tá, gente. Sinara, mas muito obrigada por ter se disposto a conversar conosco aqui no Cai na Roda. Meninas, quem dá o recado dos patrocinadores aqui no final? Você. Não esqueçam de clicar no joinha, não esqueçam de espalhar o filminho, não esqueçam, ter visibilidade no YouTube é importante para o jornalismo independente. E é importante para você se informar por várias fontes e beber de várias fontes. Muito bem. Meninas... Foi ótima, queridas, adorei. Muito obrigada pelo convite. Beijo grande para vocês, bom trabalho, meninas. Beijo. Bem-vindas a essa profissão. E estamos juntas. Beijão.